Salmo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Passa a palavra para o primeiro secretário para a leitura do expediente. Do expediente, das atas, da 10ª sessão extraordinária realizada em 21 de março de 2017, da 11ª sessão extraordinária realizada em 21 de março de 2017, da 16ª sessão extraordinária realizada em 12 de abril de 2017, da 14ª sessão ordinária realizada em 21 de março de 2017, da 22ª sessão ordinária realizada em 6 de abril de 2017, da 24ª sessão ordinária realizada em 12 de abril de 2017, da 5ª audiência pública realizada em dia 6 de abril de 2017, dos ofícios 085/2017, do senhor Francisco Martins da Silva, presidente do CREF, agradecendo a moção de louvor dirigido ao mesmo, da mesma entidade, o ofício 082 e 050/2017, do senhor Geraldo Nobre Cavalcante, secretário de Serviço Urbano e do Meio Ambiente, em resposta a vários ofícios. Projeto de lei 258/2017, de autoria do vereador Anderson Maia, denomina de Edgley de Nazaré Queiroga, uma das novas ruas do município de Campina Grande, e da outras providências. 259/2017, de autoria do vereador Anderson Maia, denomina de professor Wilson Roberto da Silva, uma das novas ruas do município de Campina Grande, e da outras providências. O 260/2017, de autoria também do vereador Anderson Maia, denomina de Nilda Barros Soares, uma das novas ruas do município de Campina Grande, e da outras providências. 261/2017, também do vereador Anderson Maia, denomina de Flávio Roberto de Freitas, de Farias Ribeiro, uma das novas ruas do município de Campina Grande, e da outras providências. E findando o 262/2017, de autoria também do vereador Anderson Maia, denomina de Fernando Antônio Borges Porto, uma das novas ruas, e da outras providências. E a justificativa de ausência do vereador Álvaro Farias, que o mesmo se encontra realizando umas balizas no DETRAN. Solicito que a Secretaria de Apoio Parlamentar arquive o expediente. Abrimos o pequeno expediente por ordem de inscrição, vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, saudar o companheiro vereador Alexandre do sindicato, que chegou, retornou de Brasília, onde lá esteve, discutindo questões atinentes ao sindicato do qual ele é um atuante partícipe. Saudar a todos os que ocupam as nossas galerias, saudando a todos no nome do amigo pessoal, J. Sérgio, radialista, compositor, ele que tão bem encarna anualmente o personagem lúdico do Papai Noel, e é considerado o Papai Noel mais destacado do Brasil, e ele foi escolhido lá em Gramado, como tal. Mas lembrar, colegas vereadores, que ontem as águas do Velho Chico, às 8h18 se encontraram. Ocorreu o abraço das águas, dos menos de 3% que resta do açude de Buqueirão, em sua bacia, e a chegada das águas
da transposição. E isso nos deixa felizes e com a certa tranquilidade e em paz, pelo fato de que desde 1997 nós temos tratado dessas questões hídricas com muito zelo, com muito cuidado, com muita determinação, né? E pelo fato também, colegas vereadores, vereador Lucas Ribeiro, pelo fato de que o caos iminente para o qual nós estávamos ameaçados, né, deixou de existir, pastor Luciano Breno. Então, esse caos, ele dissipa-se, né, com a chegada das águas do Velho Chico. Mas um fato terá que ser registrado sempre nesta casa, que a partir de agora será o cuidado, a gestão. Como será a gestão dessas águas? Como será a administração dessas águas? Como será feita uma segurança, né, para evitar os desvios dessa água, que é uma água cara, que é uma água que custou alto ao contribuinte. Uma obra que se arrastou aí por 10 anos, né, e que custou vultuosas verbas públicas emanadas dos impostos pagos pelo contribuinte. Então é preciso que se tenha cuidado. É preciso saber qual será a responsabilidade do Estado para evitar que os ribeirinhos, isso falando só no nosso território, em nosso Estado, que é onde nós atuamos, né? Como será a fiscalização nas margens dessa transposição? Porque nós sabemos que o trajeto dessas águas, né, elas quase que ultrapassa os 270 quilômetros. Ela tem um ponto de captação e tem um ponto final de sua chegada, né, que, tirando-se aí a possibilidade de sangria do Buqueirão para o leito do rio, depois para Acauã e para o canal do Baixo Paraíba, né, o ponto final de captação é o açude de Buqueirão, né? E nós sabemos que essa água, ela tem um volume X no ponto de captação, mas à medida que ela vai sendo bombeada e vai atravessando, né, atravessando limites, essa água vem diminuindo. Ela vem diminuindo pelo consumo das várias regiões, dos vários municípios, pela evaporação, né? E ainda um terceiro ponto que virá certamente, que será o desvio de águas. Então, é preciso que as autoridades estejam atentas. E esta casa que esteve sempre discutindo essa questão, né, a Câmara de Vereadores teve uma participação muito firme, né, relacionada ao problema hídrico, sobretudo que afetou Campina Grande e mais 20 municípios. Então, esta casa tem a obrigação de estar sempre atenta. Não nos preocupemos pelo fato de possamos vir a ser chamados de redundantes, que só tratamos deste mesmo assunto, que há outros assuntos relevantes para serem discutidos, mas o fato é que nós estamos com a água, mas nós vamos ter muitos problemas a enfrentar. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo mais inscrito no pequeno expediente, fechamos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. Por ordem de inscrição, o vereador Alexandre Sindicato. Senhor presidente, colegas vereadores, já agradecendo a lembrança do meu líder, vereador João Dantas, ao mencionar-me na abertura da sua fala, dizer que esses 2 dias
estivemos em Brasília, onde nós fomos votados para fazermos parte da diretoria da CONASCOM, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Prestação de Serviços, área verde e serviços urbanos, de limpeza urbana no Brasil. E lá fomos votados para a diretoria que vai tratar justamente da questão de medicina, segurança do trabalho e previdência. Também, na oportunidade, já ontem, tivemos também fazendo uma visita a alguns dos nossos deputados, e assim encontrava em Brasília, tratando, vereador João Dantas, da cobrança nossa referente à questão da Previdência Social e à reforma trabalhista, que no dia de ontem já seria colocada em pauta através de um requerimento de urgência. Saí de Brasília já perto do meio-dia e não pude fazer parte do número de sindicalistas que ali foram ao Congresso Nacional para tentar conversar com os deputados. Houve toda aquela bagunceira lá, diga-se de passagem, que a nossa federação, a UGT, não estava fazendo parte. Aquilo lá, aquela baderna é criação e fruto da CUT, né? Força sindical. Nós estudamos na segunda-feira exatamente o que traz, quais são os prejuízos que traz a reforma da Previdência para o trabalhador e a reforma trabalhista. Na reforma trabalhista nós temos alguns pontos e entendemos que é necessário, a nossa federação, que é necessário se discutir. Nós temos uma CLT de 1943, nós não podemos homologar de 1953 para o Getúlio Vargas, nós não podemos trabalhar nesse sentido achando que tudo tem que ser feito. Alguém teria que vir para fazer essa reforma. E essa reforma que está chegando aí, que o Temer teve que abrir mão, ela vai servir no mínimo por mais 20 anos. Daqui a 20 anos vai ter que surgir um outro Temer com a mesma coragem de enfrentá-la. Algo precisa ser feito na reforma da Previdência. Quanto à reforma trabalhista, nós temos alguns pontos e até entendemos necessário. Eu sou sindicalista, mas parece até ser, eu diria, algo até a se discutir. Sindicalista a favor da quebra do imposto sindical. Só aí nós vamos fechar. O Brasil hoje tem 18 mil sindicatos. 18 mil. A maioria desses sindicatos não fazem nada. Não oferecem um tratamento odontológico, não tem assessoria jurídica, não tem nada. No entanto, recebe no final do mês de abril, maio, um percentual do imposto sindical. Para não fazerem nada. Então, mantendo uma estrutura particular de alguns. Tem alguns aí em algumas cidades, né? Esse centro-papa do sindicalismo, né? Já percebeu? É a palmatória da moralidade no sindicalismo, né? Anda numa postura, fala de independência, disso vive pendurado aí nas costas de um e outro, o famoso pelego. Poucos veem, pelo menos eu, enquanto sindicalista, divulgando as minhas ações. Mas há pouco dia nós ganhamos uma ação trabalhista de quase 200 pessoas no trauma. Todos os trabalhadores lá receberam. O meu sindicato que eu presido tem tratamento odontológico de segunda a quinta-feira de graça. Para o sócio e de graça para o dependente dele. Manda a família toda lá, um gabinete novo, estruturado. Nós temos assessoria jurídica. É um sindicato pequeno, mas com estrutura. Assessoria jurídica. Tem alguns que ganham milhões aí, né? Que eu sei. Aí não oferece um friso ao trabalhador. Faz uma festa no final do ano, uma feijoada, que é coisa muito barata, enche lá o trabalhador de cerveja e diz: nós temos um sindicato. Pá. Já eu não trabalho nessa linha, vereador João Dantas. Eu acho que o trabalho deve ser trabalho de formiguinha, na base. E eu acho que o resultado está aí. Saí de 1.834 votos para quase 3.500 votos. Trabalho de base. Agora há pouco, nós estamos com ação no Ministério, na Justiça do Trabalho, de dissídio coletivo para a nossa categoria. E ninguém vê a gente fazendo oba-oba. Então, a reforma trabalhista é importante para tirar esses pelegos que aí estão, se dizendo sindicalistas, se auto-intitulando os papas do sindicalismo, que não fazem nada nem por sua categoria, apenas pensam em si próprios, se beneficiarem. A reforma trabalhista, ela é necessária,
porque sem ela, e vamos acabar com esse discurso bobo, sem ela não vai haver geração de emprego. Alguém sem consciência quer colocar a mão no bolso, Sargento Neto, investir 1, 2 milhões na abertura de uma empresa, para o trabalhador que passou 2, 3 dias trabalhando, vai à Justiça do Trabalho e levar metade do seu dinheiro. Eu sou sindicalista e sou consciente disso. Você precisa flexibilizar para gerar emprego, onde o sindicato tenha poder de negociar com o trabalhador em favor dele, juntamente com o patrão. Eu acho que uma das coisas positivas é que a convenção coletiva vai ter força de lei. É positivo, ela vai ter força de lei. Aquilo que for negociado entre o trabalhador e o sindicato, juiz não vai poder contestar, nem Ministério Público. Se o trabalhador concordar, pode. Qual o prejuízo que há para o trabalhador ter direito a trabalhar 30 horas semanais? Ele pode trabalhar 30 horas na empresa do colega Saulo Noronha, ele pode trabalhar no supermercado do colega Aldo Cabral, ele pode fazer isso, pode trabalhar na fazenda do vereador Galego do Leite 4 horas, e ele junta, e no final de tudo ele vai ter um salário razoável. Não, você só pode trabalhar se for com carteira assinada e no mínimo 30 horas semanais, 25 horas semanais. Flexibilizar vai mudar muito, vereador. Vai mudar muito, concedo sim, com muito prazer. Vai mudar muito, por exemplo, a relação trabalhador e empregador, ela vai mudar. Ela vai mudar porque sua empresa passa por dificuldades. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que o colega sargento, o colega João Dantas, eu vou conceder, e Bruno Faustino, vamos supor, ele contrata, a empresa dele é contratada para ter 10 funcionários, mas ao final de 12 meses, ele não tem mais 10 funcionários, ele vai passar a ter 20, ele tem que ter um ferista e tem que ter o substituto quando alguém adoece. Mas se ele puder pagar essas férias fracionadas em 3 vezes, ele já alivia o peso da empresa. Ele já diminui essa carga da empresa e ele vai poder gerar emprego. Isso é importante. Então, concedo uma parte ao vereador João Dantas. Agradeço, Excelência. Eu ouvi essas informações de um sindicalista. Para nós é um aprendizado a mais, em meio a essas discussões sobre essa reforma da lei da CLT, que é uma lei, podemos dizer, caduca, né? O mundo mudou, o mundo globalizou-se, né? Novas profissões surgiram, né? Verdade. Há uma mudança completa de 1943 até os dias de hoje. E essa legislação, ela é uma legislação que garroteia, ela estrangula, ela não deixa margens nem para o trabalhador, nem para o empregador, né? Não há espaço para... E em meio a tudo isso, Alexandre, há verdadeiras indústrias, né? A indústria do sindicalismo profissional, pelego. Aí, em meio a isso, aí entra aquele ciclo vicioso da judicialização, né? do trabalho, né? Das leis, né? Enfim, que muitas vezes inibe o empregador. O empregador fica desmotivado, né? E o que nós precisamos, na realidade, no dia de hoje, vereador Janduí, Rui, querido Aldo, é emprego. É emprego. Não importa que seja 4 horas por dia, 3 horas em um lugar, 3 horas em outro, 2 horas em outro. O que precisa é que se gere renda através do trabalho. E que o trabalho, o espaço para o trabalhador se abra nessa interlocução entre legislação, trabalhador e empregador. É isso que está sendo feito. Eu acho que o Brasil avançará, sim, com essas mudanças. Parabéns a Vossa Excelência, né? Certamente Vossa Excelência soube muito bem aproveitar a sua estada em Brasília, já que é, além de um brilhante vereador, um dedicado representante classista em nossa cidade. Da forma como está, eu entendo que não pode ficar. A reforma trabalhista é uma realidade, a reforma previdenciária é outra realidade. Ou face agora, ou as gerações futuras não terão mais como sobreviver
daquilo que receberão do INSS. Eu acho que isso é uma realidade, e peço mais um minuto a Vossa Excelência, senhor presidente, para encerrar minha fala. Dizer também, colega vereador João Dantas, de que nessa realidade que nós vivemos hoje, sem a reforma trabalhista, num país que há quase 14 milhões de desempregados, é impossível que esse país se desenvolva ou cresça. Eu ouvia na Globo News, no programa de Alexandre Garcia, estava lá o presidente do Superior Tribunal do Trabalho e o relator da reforma trabalhista. E o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho dizia: não pode existir que lá no Nordeste uma ação trabalhista de R$30 mil é julgada lá no Sul, a mesma ação parecida, quase da mesma forma, com R$400 mil. Quebra o empregador do Sul e quebra o empregador do Nordeste. É preciso unificar também as decisões da Justiça do Trabalho. Então, senhor presidente, encerra a minha fala apenas fazendo esses registros, mas gostaria de também pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em memória de um companheiro de prestação de serviço, cidadão, membro também da minha igreja, de 38 anos, que ontem, vítima de um infarto fulminante, trabalhando ali na UEPB como prestador de serviço e na empresa TKS. Em outros momentos, Deltônio Pereira de Lima deixou 3 filhas, 3 crianças, entre elas a mais nova, com 3 anos, um infarto fulminante, cidadão de 38 anos de idade. O velório ocorre desde ontem à noite ali na nossa igreja, na segunda igreja congregacional da Rua Oswaldo Cruz. O sepultamento será à tarde e toda a comunidade da UEPB esteve lá ontem à noite, agora pela manhã, ao passar lá, estavam lá novamente, os companheiros da empresa TKS também lá. É uma comoção muito grande por ser um cidadão conhecido como alguém muito prestativo, uma pessoa de bem, e aprove a Deus o convocar às mansões celestiais na manhã de ontem. Então, peço a Vossa Excelência que nós possamos fazer nessa casa um minuto de silêncio e se registre em ata. Muito obrigado. Por ordem de inscrição, no grande expediente, o vereador Olímpio Oliveira. Só dar um alô. Agradecer aqui a presença do amigo Gil, lá do Bodocongó. Um abraço. Seja bem-vindo aqui à casa. Pela ordem, o vereador João Dantas. Antes do início da fala do colega vereador Olímpio Oliveira, eu quero pedir permissão à mesa da casa e a todos os presentes. Eu tenho um compromisso agora às 10 horas. Logo mais ocorrerá uma audiência pública das mais importantes dessa casa. Eu me dirijo ao vereador Olímpio, pedindo a ele desculpa em nome de todos aqueles moradores lá do conjunto. O conjunto esse que será discutida a sua questão geográfica na manhã de hoje, mas que participarei de um evento, mas retornarei para ver se até o final da sessão onde possa estar aqui, para participar das discussões. Eu gostaria antes de tudo, e até dos cumprimentos protocolares, de pedir ao vereador João Dantas que esperasse 10 minutos
Eu pedi à Sua Excelência Presidente para que nós pudéssemos agendar a votação do requerimento 1121, que requer a realização de uma audiência pública para debater a proposta da reforma trabalhista, o tema que foi discutido ainda há pouco aqui, porque se a gente deixar para aprovar semana que vem, pode ser que percamos a oportunidade, porque da forma que está lá em Brasília, eles querem aprovar para ontem. Então, né, eu vou usar o mínimo possível esse tempo de 10 minutos que eu tenho, vou usar só 5 minutos, e aí tem um próximo orador e coloco em votação, e agradeço. Olha, eu respeito as opiniões divergentes e eu tenho a minha própria convicção, a minha própria opinião, né? Você revogar praticamente a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que é o que se pretende com essa proposta de reforma trabalhista, eu não tenho como concordar com isso. Esse país sempre funcionou com a CLT. Nos períodos mais críticos que nós tivemos, é importante que se diga que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que é o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Não é uma lei criada pelo PT, não. Não é uma lei criada pelo PT. Como estão tentando doutrinar a população. É uma lei criada, pasmem, meus senhores, por um ditador, Getúlio Vargas. Foi quem criou a CLT. E durante esse tempo todo, mais de 60 anos, esse país cresceu, se desenvolveu, se tornou o que nós somos hoje, tirando a corrupção, deixando a corrupção de lado, mas não existe uma potência como o Brasil, porque se rouba tanto, se sangra tanto dinheiro público, e esse país ainda sobrevive. E tudo isso foi construído se respeitando o direito do trabalhador, porque existia e existe uma lei. E aí, nós vamos negligenciar um governo que assumiu da forma que assumiu, sem legitimidade. Pode ter legitimidade legal, foi feito o impeachment, mas legitimidade moral, ética, não existe. Porque foi eleito para colocar em prática um programa, o que está protocolado no Tribunal Superior Eleitoral, e está governando com o programa da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo. A grande verdade é essa. O acordão que foi sugerido por Jucá para Machado, no grampo da Polícia Federal, é este. Vamos fazer um acordo nacional, envolvendo todo mundo, o Supremo, envolvendo os políticos, envolvendo a classe produtora. E qual é o acordo? Temer assume, mas assume com a garantia de que fará a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Ele vai assumir, mas vai ter que fazer uma lei proibindo o reajuste salarial para o trabalhador de 20 anos. O pior para nós não é essa reforma trabalhista, não. Está lá, vai ser aprovada e ninguém vai discutir. A lei de renegociação das dívidas dos estados. Lá está escrito 20 anos sem concurso público, 20 anos sem reajuste para servidor público. Então a gente não pode aceitar de braços cruzados e dizer, não, vai ser uma lei muito boa,
porque a partir de agora o trabalhador pode negociar com o seu patrão. O sindicalista vai negociar com o seu patrão. Se a gente tiver a sorte de ter sindicalista com o Paulinho da Força, né? Imagina aí como é que nós estaremos. Não é verdade? Onde é que, sentado na mesma mesa, patrão e empregado, o empregado tem força para dizer alguma coisa, patrão? Em que país é esse? É no Brasil? Não, é porque nos Estados Unidos funciona assim. Traga o povo de lá para morar aqui e governar aqui. Não é bom? Estados Unidos é bom, a Europa não é boa? Mas vamos trazer o povo de lá, com a cultura de lá, com a ética de lá, para governar aqui. Porque exemplo nenhum do mundo se adota no Brasil. Porque a formação desse povo é uma formação complicada. Não, mas nos Estados Unidos, no Canadá, funciona assim, é? Mas lá o patrão respeita o trabalhador. Não é verdade? Lá se respeita uma coisa que aqui o caba rasga e manda fazer comprando com dinheiro. Lá se respeita a lei. Aqui a Odebrecht está mostrando como é que se faz a lei nesse país. Se mandar para o Congresso uma lei mandando, olha, essa lei, a partir de hoje, se está vendendo a mãe de todos os deputados federais. Quanto é? Se a Odebrecht pagar, eles votam a favor. É assim que se faz lei nesse país? Não, mas vai ter uma lei que dá segurança, uma lei... Que lei que conversa, rapaz? Eu concedo uma parte ao vereador Pimentel. Vereador, eu estava assistindo ontem o noticiário e o presidente da República, o Temer, ele estava dizendo que essa lei vai beneficiar o pequeno. Essa lei é contra os que ganham muito. Porque 70%, e vangloriando, 70% ou 80% do povo brasileiro ganha apenas o salário mínimo. Quer dizer, se esse presidente acha que a melhor coisa para o brasileiro é ganhar a miséria do salário mínimo, o resto está tudo... O grande problema, vereador, além da livre negociação, que é o que exatamente os empresários querem, porque como é que um miserável que está precisando do emprego, passando fome, vai negociar o seu contrato? Ele vai negociar a diminuir a miséria que vão impor para ele. Né? Porque a CLT está lá. Está bem legalzinho, não precisa mudar nada, não. Mas ele vai negociar apenas, não é, a miséria que vai propor para ele, e ele vai aceitar, porque senão vai passar mais fome. O outro problema é que há anos o Congresso vem tentando anular o 13º e o terço de férias. Vou terminar. O 13º e o terço de férias. Não conseguiram. É um absurdo. Mas com esse projeto, acabou-se. Não existe mais não. Não existe mais nada. Tiraram por tabela. Primeiro, o projeto, a lei que impuseram a todos os brasileiros, que é, agora o contrato pode ser feito para qualquer área, para qualquer... não é? Agora, a nível de negociação. Acabou o trabalhador. Não é? Todos vão ficar na mão dos grandes empresários. Isso sim é que o Congresso está colocando de bandeja. Assim como entregaram a cabeça do apóstolo, do grande pregador do deserto, vão colocar esse povo tudo no deserto, sem rumo, sem caminho, nas mãos dos empresariados. Parabéns, vereador. Agradeço ao vereador Pimentel. Se o presidente me permitir, eu vou conceder a parte, só um instante, João, a João Dantas, que atendeu o nosso pedido, não saiu do plenário, vereador Galego do Leite. Mas antes eu gostaria de registrar a presença, né, do sargento Medeiros. Sargento, seja muito bem-vindo. Né, o nosso amigo Chimba, um lutador. O deputado Doda de Tião, que aqui está e que atende
o convite para a nossa audiência pública. Mas, olha, Pimentel, você tem razão, Pimentel, acaba tudo. Porque a partir da aprovação dessa reforma, o que é que vai acontecer? Eu preciso, né, de um funcionário que ele trabalhe o tempo todo. Então, eu vou contratar você para trabalhar 4 horas de manhã, você pode almoçar, e contrato outro trabalhador para trabalhar 4 horas de tarde. Né? Ele vai trabalhar 4 horas de manhã, a lei vai permitir, trabalhar só 4 horas, vai receber pelas 4 horas trabalhadas. Aí eu quero produzir mais, contrato outro, né, para pegar, né, na hora que você saiu, entrar outro. Enfim, tudo que foi conseguido, né, vai cair por terra. Excelência, permite... Vereador, seria 2 minutos. 2 minutos, 1 minuto para João e 1 minuto para o Galego do Leite. Saudar Lembrando que o vereador, dos 5 minutos, já utilizou 12 minutos. O assunto é palpitante. Mas né? é por conta do requerimento de Vossa Excelência e alguns vereadores vão ter que sair. Aí, eu gostaria que os colegas... Né, porque se a gente for votar esse requerimento na próxima semana, Inês é morta. Da forma que está, já não temos quórum para votar o requerimento. Eu pediria aos colegas que estão aqui atendendo, Aldo Cabral, meu amigo Lula Cabral, os Cabral desta casa, Marinaldo, né? Anderson. Só lembrando ao vereador. Pronto, 1 minuto para João, né? É para saudar o amigo, o deputado Doda de Tião, filho do meu saudoso amigo, né? Tião do Rego, né, com quem eu tive um convívio de grande amizade. E saudar a minha amiga, presidente lá da associação, lá do conjunto, que também faz parte do Conselho Tutelar, Jaqueline, que está aqui presente. E dizer o seguinte, vereador, tudo que vem para modificar cria problema. A revolta do quebra-quilos, né, foi uma revolta que começou em Campina Grande e se estendeu para o resto do Nordeste. Né? Só porque o Brasil aderiu à diplomacia que instituiu o sistema métrico decimal francês. Revolta do quebra-quilos. O nego foi preso, fuzilado, levado para a Fortaleza das 5 Pontas em Recife. O ronco da abelha foi outra grande revolução que houve aqui no Nordeste, quando se instituiu o atestado de óbito e o registro de nascimento. Então, o mundo mudou, Olímpio. É preciso... O tema é palpitante, merece uma discussão. Essa lei que está sendo discutida, ela não pode ser aprovada, né, de roldão, merece, mas que precisa de algumas modificações, precisa. Os mercados do trabalho precisam ser abertos, se abrir, se distensionar um pouco, porque existem 3 polos, não é, que atravancam o desenvolvimento do país e diminuem as oportunidades de emprego, que é a judicialização do trabalho, que é uma lei garroteante, a CLT, que Vossa Excelência lembrou muito bem, foi criada em 1943, em pleno Estado Novo da ditadura de Vargas, não é, que quis instituir o sindicalismo no Brasil para mantê-lo no poder numa ditadura que já ia há mais de 12 anos. Essa discussão é palpitante, merece, ela não pode ser levada nesse viés, só por um lado, como Vossa Excelência está levando, como se essas modificações que estão sugeridas, elas estão vindo para acabar com o trabalho. Não, eu discordo, eu respeito. né? Mas merece essa discussão. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer assunto tão palpitante, assunto esse que o vereador sindicalista Alexandre também levou para a tribuna, né? E nessa sessão que irá discutir essa lei aqui na Câmara, que é uma proposta de Vossa Excelência, esse assunto poderá ser melhor aprofundado, até mesmo porque lideranças outras se farão presentes para tratar do assunto com mais profundidade. Galego, está escrito, né, Galego? Pronto, eu agradeço, presidente, pela oportunidade e peço mais uma vez aos colegas para a gente sustentar o quórum. Só vai ter esse requerimento e depois a gente parte para a audiência pública, né, para discutir as questões lá do Serra da Borborema. Por ordem de inscrição, vereador Galego do Leite. Já? Então pronto. Senhor presidente, colega vereador Márcio Melo, colegas vereadores que aqui estão presentes nesta manhã, amigos da galeria, que logo mais se iniciará a sessão
do colega vereador Olímpio Oliveira em relação ao conjunto lá do IPEP, do Ligeiro, aos amigos assessores, pessoal da imprensa, ao colega amigo deputado Doda de Tião, que já se faz presente aqui na casa. Meu muito bom dia a todos e a todas. Colega vereador Olímpio Oliveira, eu já fui informado pela assessoria parlamentar aqui da casa que o requerimento foi aprovado semana passada, naqueles embates nossos aqui, vez ou outra a gente até sai mais rápido, que bom, né? Então, fica aqui o agradecimento e a gente, dentro de breve, iremos agendar a data para a audiência pública para discutir essa questão da reforma a reforma trabalhista. Pegando um gancho na sua fala, e aí quem me antecedeu, em relação às reformas, vale lembrar, meu capitão Sargento Neto, que a terceirização foi aprovada, vereador Pimentel. E aí já é um golpe fatal, né, dos direitos dos trabalhadores, onde um contrato, né, vai ser feito por 6 meses, pode ser prorrogado por mais 3 e tchau. Né, e vai haver um rodízio, há quem defenda que vai, né, gerar mais emprego, né, essa falsa impressão. Na verdade, é um golpe. E aí, ontem, no momento de lucidez dos deputados lá no Congresso, um dos raros momentos de lucidez do Congresso Nacional, né, não aprovaram um requerimento de urgência, Lenildo, que me acompanha, preste atenção, né, que seria, né, atropelar, né, os trâmites legais da discussão sobre a reforma trabalhista. Graças a Deus, um raro momento de lucidez, né, dos deputados. Acabaram que abortando um requerimento de urgência. Enfim, agora vai ter que ser respeitado as sessões para debater, né, e ganhou mais alguns dias. Mas, senhor presidente, subo à tribuna nesta manhã para falar de um tema. Eu acredito que muitos aqui têm filhos, quem não tem familiares, parentes. E um tema preocupante, inclusive está no jornal de hoje, jornal escrito, que é para falar de... E aí, voltando aqui no versículo do dia, que o colega vereador Pimentel Filho leu, e aí aos presentes que ainda não estavam presentes, eu vou repetir, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, que é 1 João, capítulo 4, 18. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Existe um jogo que está aí na internet, vereador Anderson Maia, que dizem que surgiu lá na Rússia, 2015, 2016. Sem fazer nenhum comparativo, mas da cor da camisa do amigo Lenildo Ferreira, um tal de baleia azul. E aí, lamentavelmente, né, existe, há pouco mais de 30 dias, existem vários fatos aqui registrados na Paraíba, lamentavelmente, né? E aí Ribamar me salvou de colocar algumas imagens, que eu passei para ele uma que era bastante forte, e ele me convenceu para não mostrar, porque realmente choca, de uma jovem, né, paraibana, né, e lamentavelmente já existe casos de morte no Brasil. É um jogo que tem 50 itens de crueldade, e o último, pasmem os senhores, é o suicídio, lamentavelmente. Então todos nós, eu tenho 2 filhos, né, que estejamos atentos, porque sabe o que é isso aí? Isso aí é a falta de Deus. Quem não crê em Deus, quem não tem fé em Deus. Porque quem tem Deus no coração, não mutila o próprio corpo e não faz o que estão fazendo. Eu li bastante esse final de semana, inclusive foi matéria final de semana em alguns telejornais, de pais que conseguiram resgatar seus filhos quando já ia pulando dos prédios, deixaram a carta, conseguiram identificar e foram lá. Então, minha gente, não é brincadeira, né? Segundo informações do próprio jogo, diabólico, sei lá como é que se pode se tratar, né? Isso não é coisa de Deus de forma nenhuma, repito, é de quem não tem Deus no coração. Mas o ritual, vereador Olímpio Oliveira, começa às 4h20 da madrugada, logo cedo. E aí são 50.
né? E há quem diga que quem entra no jogo não pode sair. O resultado final tem que ser o suicídio, para mostrar, né? Para mostrar que você cumpriu o jogo. E eles ameaçam a família, têm informações privilegiadas, são um tipo de hacker, né? E repito, né? Esse tipo de jogo, sei lá o que danado é isso, começou lá na Rússia no final de 2015 e início de 2016. E já está há mais de um ano, a Polícia Federal está investigando. E qual é o grande problema? Que não há registro, né, de queixa, porque as famílias até se sentem, acredito eu, constrangidas de poder registrar a queixa para que tenha, né, acredito, e eles estão investigando, mesmo sem ter queixa prestada, que há vários, né, há vários casos. Só que as famílias preferem ficar no anonimato e lamentavelmente, vez ou outra, a gente está vendo pela internet, e esse tema, nas últimas semanas, e chegou à Paraíba, fato registrado de fato mesmo, nos últimos 30 dias, né, esse tipo de jogo de mutilação, né, essa famosa baleia azul. Então, que nós possamos estar atentos, certo? Atentos, são um ritual aí, são até 50. O último, repito, né, vai de suicídio, de pular de prédio. Uma menina em Minas Gerais, acredito, deixou as sandálias lá e foi para dentro de uma lagoa, morreu afogada, vereador Lula Cabral. Então, é um fato real que está acontecendo no Brasil, né? Mais uma dessas maldades desse povo, da mídia, porque a internet, tudo que tem de bom, né, tem de ruim 10 vezes mais, a proporção. Porque quando é usada para o bem, né, quando você propaga muitas das vezes uma mentira na internet, o efeito é devastador. Quando é algo positivo, o efeito é mínimo, né, lamentavelmente. Então, faço um apelo, deixo um alerta para todos os pais de família, quem tem familiares, a idade próxima, geralmente são jovens, adolescentes, que se quer, mas eles utilizam também para pessoas adultas, não tem, mas o público-alvo deles são jovens, e atuam geralmente nas madrugadas esse tipo de jogo diabólico, Lula. Agradeço, senhor presidente, né, e faço esse alerta em respeito à audiência pública do colega vereador Olímpio Oliveira, que começar logo mais, a gente haverá de trazer esse tema, como também, né, o tema da festa do maior São João do mundo, que tenho recebido, né, vários apelos de vários artistas que lamentavelmente vão ficar de fora da festa, porque ontem mesmo recebi um apelo, Sargento Neto, de um componente de uma banda que foi oferecido R$1.000 para essa banda tocar e sequer dá para pagar todos os componentes, lamentavelmente. Mas como o anúncio é hoje, o anúncio do melhor, mais bonito e mais barato São João, né? Uma das maiores festas do estado da Paraíba e do Brasil, a maior do estado da Paraíba e uma das maiores do Brasil, a gente vai aguardar para que a gente traga esse tema aqui. E realmente essa era a nossa preocupação, né? Essa era a nossa preocupação, como do vereador Pimentel, como de 4 ou 5 vereadores aqui, né? Que artistas, principalmente artistas daqui, fossem penalizados, e já está acontecendo os apelos e as denúncias, lamentavelmente. Mas fazer o quê, né? Como disse bem o gestor, Sua Excelência o prefeito Romero Rodrigues, servirá de laboratório. Se der certo, né, vai ser aplicado o ano que vem. Se não, fazer o quê? Paciência, né? Encerramos o expediente em virtude da audiência pública que será realizada na manhã de hoje, tendo por finalidade a propositura do vereador Olímpio Oliveira, onde será discutido o requerimento sobre o condomínio Serra da Borborema, advento da Lei Estadual número 10.317, do dia 30 de maio de 2014, que se refere dos limites entre Campina Grande e o município de Queimada. Então, vou suspender a sessão por 2 minutos, para que a gente possa compor a mesa e organizar.